Boa tarde a todos e todas. Em nome da Asbeia SP, eu quero agradecer à Anfacer e à Expo Revestir pelo espaço para a participação de escritórios associados à Asbeia São Paulo na discussão desse tema importante nos projetos de arquitetura, que é a especificação das fachadas. Meu nome é Maria Jo Steck, sou da Steck Arquitetura, faço parte do grupo de comunicação da Asbeia e represento a região de Campinas pela Asbeia. Para quem não conhece, o que é a Asbeia São Paulo? A Asbeia é a única entidade que trabalha exclusivamente na defesa dos interesses dos escritórios de arquitetura e urbanismo, fomentando o seu desenvolvimento como empresas por meio de representação institucional, relacionamento, capacitação e promoção da imagem. Se quiser participar da Asbeia São Paulo e saber mais, é só entrar em contato pelo chat e Asbeias, e pelo nosso site asbeia.org. Hoje o tema que a gente vai falar vai ser sobre fachadas em edifícios comerciais. E iremos começar com a Liliana Luna de Sato, escritório associado à Asbeia São Paulo, Koenigsberg Vanuc. Liliana é diretora associada, graduada pela Fundação Armando Álvares Penteado, FAAP, pós-graduada pela UPC, Universidade Politécnica de Catalunha, em Barcelona, Espanha, com mais de 20 anos de experiência em importantes escritórios de arquitetura brasileiros. Como parte da diretoria da Koenigsberg Vanuc, é uma das responsáveis pelo relacionamento com as principais incorporadoras do país, na concepção de projetos imobiliários, hoteleiros, institucionais, hospitalares e com destaque para sua atuação em projetos de uso misto. Liliana, a palavra é sua. Olá, pessoal, boa tarde. Quero agradecer o convite. Fiquei super feliz ainda de fazer parte desse time aí, né, desses palestrantes que são tão engajados no tema. E, bom, na arquitetura representativa do país, eu fiquei muito feliz. E quero dividir um pouquinho aí com vocês uma experiência nossa, um case, né, que a gente está fazendo está construindo, estamos quase entregando aí de uma fachada ventilada que trouxe muito prazer aí para a gente fazer. Então, posso projetar aqui? Sim, pode começar. Já está na minha tela. Enquanto a Liliana prepara, eu quero lembrar a todos que a gente vai responder ao final por chat ou levantando a mão, ok? Aqui. Beleza. Bom, esse aqui é um case que estamos entregando, acredito que esse ano a gente entrega essa obra já para o mercado. É uma fachada industrializada que é uma obra que chama Platina 220. Ela faz parte do eixo Platina, que é um eixo de reestruturação urbana na Zona Leste, e a gente tem alguns projetos nesse eixo, e esse daqui foi um dos primeiros aqui que está ficando pronto. Ele fica assim, Radial Leste, essa daqui, esse aqui é o Sesc Belenzinho, a Salim Maluf, o Platina 220 aqui, vizinho ao shopping, Tatuapé. Localizado no plano diretor como zona de estruturação urbana, a gente tem lojas como fachada ativa, hotel com suítes de 19 a 49 metros quadrados, estúdios de 35 a 70 metros quadrados, salas comerciais de 26 a 49 e lajes corporativas de 250 a 500 metros quadrados. São 50 pavimentos, térreo, pavimento intermediário, 46 tipos, 2 pavimentos de ático e 3 subsolos. E uma fruição em volta integradas lojas voltadas para a rua. Esse projeto entrou com aprovação em 2014, então foi início aí do nosso plano diretor, então ele já se beneficiou
Vivi, você ficou muda. E aí, voltou? Voltou. Beleza. Voltou. Então, aqui. Esse daqui é assim, é um uso misto todo numa torre. Então, a gente aqui tem esses laranjinhas, são a parte de estacionamento, que são 3 subsolos, a parte do térreo, que a gente tem os acessos e dividem com as lojas. Aí o intermediário é uma parte técnica de instalações técnicas e o mezanino das lojas. Nos andares, no andar logo acima, a gente tem um piso de lazer, que é um piso de lazer que compartilha, que é uma área do lazer do hotel e uma área de lazer da parte do residencial. E depois a gente tem, já começa os prédios, os tipos de salas comerciais, que é essa parte aqui no meio. E nos andares mais altos são os pavimentos de corporativo. Então, vou lá seguir aqui um pouquinho. Foi um projeto arquitetônico que teve como premissa, né, esse volume central branco, onde os castilhos e os vazios se mesclam, reforçando a verticalidade do monolito, encontrado com contrafortes de diferentes materiais, marcando os demais usos do projeto. O jogo de castilhos e vazios surgiu de uma malha interna de 1,25, proposta para uma laje corporativa. O projeto atende requisitos de sustentabilidade para sua construção, adotando sistemas de fachada ventilada, onde proporciona redução de peso na estrutura, redução de lixo de obra seca, aumento da velocidade e segurança na execução da fachada, melhor conforto térmico e fácil manutenção. Esse nosso cliente, ele assim, foi muito, muito exigente, então assim, toda a fachada é ventilada, a gente não tem nada aderido, e aí, com isso, a gente teve todos os desafios para atender uma modulação descasada, né? Vedações perfeitas, tanto para a parte do residencial, onde a gente tem que atender aí a norma de desempenho, então a gente correu aí com muitos desafios durante esse processo de desenvolvimento. O projeto nasceu, idealmente, com fachadas de pré-moldado de concreto, onde eu tinha maior flexibilidade de modulação, porque eu podia ter umas peças bem grandes, então ele nasceu com essa ideia. Eu tinha menor contraste de cores, então era um desafio aí, porque o corpo do prédio é branco e os contrafortes são tons de cinza. Então, no pré-moldado de concreto, isso foi um desafio. Mas ele também, no pré-moldado, a gente conseguia uma maior variedade de texturas, que também era a ideia inicial do projeto. Então, a proposta inicial, com as janelas desencontradas e com o pré-moldado de concreto, a gente não tinha grandes dificuldades para fazer a modulação. Então, nasceu alinhando facilmente com os castilhos. Tá? Então, aqui desencontrava tudo, mas não tinha nenhum problema. Esse projeto, hoje, como é que foi aprovado? Durante o processo, ele demorou bastante para ser aprovado. Foi um dos projetos que ainda não tinha o aprova rápido, uma aprovação normal, quer dizer, antiga. Então, ele teve um processo mais lento de aprovação. A gente teve aí um aumento considerável, né, de custo, né, durante o processo, e aí, conforme o tempo foi passando, o cliente solicitou uma alteração de acabamento, mas, óbvio, mantendo ainda, né, o requisito de fazer uma fachada ventilada. Então, a gente começou a estudar o porcelanato. Só que o porcelanato, na verdade, ele tem uma limitação de modulação. Hoje até não tem tanto, né, porque tem empresas que fazem diversos tamanhos, né, mas, assim, para encaixar, assim, economicamente falando, tinha, assim, o 1,25 não existia nas peças. E aí isso trouxe um baita problema para a nossa questão das janelas descasadas. Então, a gente fez inúmeros estudos de paginação.
Então, às vezes criavam muitos recortes, e isso também não é econômico, criar recorte, nem era essa a ideia. Então, a gente foi fazendo muitos estudos, mas a gente se deparou que tinham mais facilidades de tonalidades, então aquela ideia dos contrafortes abraçando o corpo branco, ele acabou enriquecendo com as diferenças de tons que o porcelanato trazia. Tinha um pouco menos de variação de texturas, mas a gente tinha um maior controle do acabamento. E aí fomos para essa fase aí de estudo. Então, o desafio aí, como eu falei, foi nascer, primeira planta, tudo nasceu de uma modulação de 1,25. Só que aí, com o passar do tempo, nos deparamos com uma modulação de 1,20 da fachada ventilada. E aí, assim, estudos de paginação começavam a vir cheios de recorte, perdia, complicavam os desenhos, né? Poluía tudo que a gente estava querendo fazer. Continuando a estudar como é que a gente podia fazer isso de uma outra forma. Aí surgiu uma ideia para compensar aquela variação de 1,20 para 1,25, a gente tentar trabalhar em perfis novos para a gente alcançar o mesmo resultado da ideia inicial. Aí, o que a gente fez? Esse perfil adotado em 2 peças, né? Que é uma cantoneira que encaixa com o outro e que dá uma junta maior, mais larga, né? Que marcava muito. Então, vamos testar. Foi feito um mock-up, com medo, né? Porque era um perfil novo, uma coisa nova. Não tinha, na ideia inicial, não tinha esse espaçamento tão marcado. A gente falou, vamos lá, vamos desenhar, vamos atrás. Desenhamos junto, o pessoal, né, tanto o pessoal do porcelanato, quanto o pessoal da instalação da fachada ativa, sentamos juntos e começamos a desenhar esses detalhes. E ficou um resultado que todo mundo ficou satisfeito, foi feito um mock-up, e aí saiu com essa junta para resolver a questão da modulação. Então, ficou aqui, o sistema adotado é um químico-mecânico, químico pela fixação da peça por um polímero e mecânico pelos perfis metálicos chumbados na estrutura. A utilização de 15 matrizes de perfis e acabamentos. Então, a gente teve 5 fases para instalação. Uma, a impermeabilização. 2, a colocação das mênsulas. 3, colocação da trama metálica, perfis horizontais e verticais. 4, da aplicação do porcelanato, e 5, a colocação dos acabamentos. E além, né, dessa questão da modulação, vem aí inúmeros perfis para a gente dar os arremates dos contramarcos, das juntas, tanto verticais quanto horizontais, dos vãos de caixilho. Então, tudo isso foi estudado e foi proposto. Tinha aqui um desafio que a gente conseguiu fazer aqui, a junta de 45, mas embaixo no peitoril, na parte horizontal, não era possível ser feito isso. Então, foi lá estudando, tinha as opções de fazer uma moldura, né, de concreto de alta performance para fazer esses arremates. Aí fomos para as outras alternativas aqui. Isso foram todos feitos no mock-up. Aqui tinha, né, os perfis que foram estudados para fazer os ângulos de 45, colado ou separado. No final, claro, ficou separado porque mexe muito, né, o colado não resolve, então ficou assim nas quinas. E aqui, o acabamento de porcelanato em perfis tubulares de alumínio, que esse acabou ficando esse aqui, que foi um perfil para arrematar essas botas, essas quinas. A estimativa do projeto era 2.000 metros quadrados de fachada por mês. Foi super bem, mas pegou a pandemia e, óbvio, teve seus atrasos aí, como todo, né, como todo o mercado. A execução do sistema simultâneo à construção civil. O desafio das instalações foram as janelas desencontradas, os sistemas de caixilhos diferenciados, né, até por conta dos usos, porque um é corporativo,
outro é residencial, outro é hotel, então já tem aí uma gama de castilhos diferentes, né, pelos seus usos, e a aplicação de diversos arremates. Aqui é um pouco da foto da obra, hoje ela já está mais evoluída que isso, então aqui a gente está tirando, aqui ao fundo é a radial leste, e aqui tem o terminal de metrô e ônibus. Aqui ainda aparece, né, a malha de perfis verticais e horizontais, e já colocando as peças de um dos cinzas, aqui já na quina. Aqui dá para ver bem onde tem os perfis que são mais largos e que a gente acabou assumindo eles na fachada. Aqui já estavam com os perfis. Aqui é um dos contrafortes, o cinza mais claro. Aqui os detalhes dos perfis, esse aqui é um detalhe que é um arremate da varanda, que é clipado por dentro para viabilizar tanto a fixação do famoso fechamento de vidro dos terraços, então tem isso aí na fachada ventilada, a gente já tem que pensar nisso, e também para conter água da chuva. Aqui fotos da obra. Aqui a gente tirou ela aqui de ladinho para mostrar a escala em relação aos outros. Aqui também. Hoje, na verdade, esse prédio está como o mais alto de São Paulo. Aqui já estão colocando os perfis em cima. Aqui já é o outro cinza, que é um cinza mais escuro. Aqui a parte branca colocando e os cinzas abraçando, né, esse corpo mais claro. Aqui subindo. E esse é isso. E aí tem a agradecer aí nesse grupo aí o Carlos Moraes da Favenc, né, que trabalhou forte aí nesses arremates. O Cláudio Marcia da Stamp, que trabalhou muito com a gente no começo, acabou não dando certo, mas não tinha como falar, porque esse projeto também nasceu aí com a Stamp no pré-moldado. E o Luiz Carlos Francisco da Portobello, que nos apoiou até o final na execução. Hoje essa foto já é um pouco mais antiga e ele já está mais evoluído, aí, quase entregando. É isso, pessoal. Obrigada, Liliane. Muito boa a palestra. Só queria lembrar a todos para desligarem. As perguntas. Qual a altura do prédio que ficou no final? Gente, altura total, né? Não vou lembrar, Grazi, de cabeça. Não vou lembrar de cabeça. Não sei. Mas ele está com 50 andares. Mas eu acho que assim, não vou lembrar de. 50 metros tranquilamente. Então. Mas ele tem uma diferencinha por causa do ático, e aí eu agora. Não, tranquilo, só curiosidade. Queria tirar aqui, peraí. Derrubar aqui um pouquinho. Beleza. Obrigada, Liliana. Vou pedir a gentileza de desligarem os microfones mais uma vez, para a gente evitar ruído, e que todo mundo pode se manifestar ao final, levantando a mão, disponível no Zoom, para enviar perguntas ou escrever via chat. Os palestrantes aí podem responder no final. Agora, a gente vai apresentar o caso do escritório associado a Flávio Gasperini, apresentado por Graziele Gomes. Graziele é arquiteta e urbanista pela Universidade Mackenzie e iniciou sua trajetória na Flávio Gasperini Arquitetos em 2001, onde atua como sócia-diretora desde 2015. Especializada em real estate pela FUPAM-USP, trabalha em diversas frentes dos projetos, além de ser integrante da diretoria comercial das BEA São Paulo desde 2021. A palavra é sua, Graziele. Obrigada, João. Obrigada, Lili. Você fez uma ótima apresentação aí. Eu acho que dados super técnicos aí. Eu não vou me avançar nesse caminho. A abordagem aqui que a gente acabou do case é a gente falar um pouco
processo de pesquisa, né, para chegar na linguagem das fachadas. Então, eu peguei 2 cases menores para provocar um pouco dessa reflexão. Vamos lá. Acho que uma primeira coisa que gostaria de compartilhar aí é que, enfim, não sei se todo mundo conhece o nosso escritório, então a Flávia Gasperini, nesse ano, a gente completa 60 anos de escritório, e nessa trajetória aí de 60 anos, da qual a Lili também já fez parte aí, a gente sempre se preocupa em projetar uma arquitetura integrada à cidade, né? Então, eu faço parte da 3ª geração de sócios, né? Então, para nós, ao longo de todos esses 60 anos, a questão de buscar a identidade de todos os projetos, para que cada projeto tenha a sua própria personalidade. Isso está muito intrínseco no nosso processo criativo, né? Então, a gente explora muito a linguagem estética, conceitual, enfim, para poder definir toda essa arquitetura que o nosso escritório produz. E a gente sabe que a fachada é o que fica eternamente para a cidade. Então, quando a gente se preocupa nessa questão de estar integrado com a cidade, qual é o papel, como é que essa arquitetura pode dialogar, essa conectividade toda que ela tem no térreo, que pode se ligar a todas as pessoas que estão circulando naquele espaço. Mas a gente entende também que a fachada ela é uma consequência de várias coisas, ou seja, ela é uma somatória de ingredientes que vem desde a implantação, que você tem limitações físicas, limitações legais, e como é que você organiza isso dentro das necessidades do cliente. Eu só vou passar aqui alguns recortes de algumas fachadas de projetos que a gente fez para mostrar o quanto, eu pegando um detalhe, sem nem mostrar o prédio inteiro, a importância desse detalhe, a identidade que isso traz. Então, passando muito rapidamente, aqui são brises pré-moldados do Colégio Bandeirantes, que é um projeto nosso que está em obras, o ano que vem deve estar pronto. Aqui é o colégio da Evnius, por exemplo, que são fachadas com telas perfuradas, ou seja, a fachada ela é identidade, é o que vai ficar para sempre, é o que vai ser visto, é o legado que o arquiteto está deixando na cidade. Então, quanto mais ele é pensado, trabalhado e justificado, a gente entende que ele fica muito mais forte e muito mais marcante no skyline da cidade. Esse é um concurso que a gente fez com uma agência de publicidade, que a gente se inspirou um pouco naqueles elementos dos supermercados, enfim, para fazer esse design fachado. Isso aqui é uma sinagoga também, que tem todo um desenho de degradê, de elementos vazados. Aqui é um estudo com brises de vidros, com serigrafia, buscando sobre a fachada aqui, que tinha uma grande insolação. Aqui é um residencial que acabou de ficar pronto, que a gente trabalhou, então, com vidro serigrafado, com vigas de concreto, ou seja, os elementos que a gente aplica na fachada, eles é que definem toda a arquitetura. Então, todo esse processo criativo da fachada, somado com todas essas características técnicas que a Lili apresentou, é o que vão dar qualidade para os projetos. Então, aqui é um outro projeto que a gente fez também residencial, com jardineiras, elementos de concreto aparente, o verde, trazendo um pouco dessa coisa da identidade da biofilia para o projeto. Então, são as fachadas que mais marcam todo esse skyline. Então, o primeiro case aqui que eu vou apresentar, ele é o Alameda Jardins. É um empreendimento que a gente desenvolveu para a Tishman. Ele está na Avenida Rebouças. Os 2 cases são na Avenida Rebouças. São prédios de menor porte, mas sempre compondo um empreendimento de uso misto. Então, a gente tem uma torre corporativa na Rebouças e uma torre residencial na Chabá, mas o acesso dela se dá aqui pela Rebouças. Ele é um prédio corporativo de 8 pavimentos e um prédio residencial de 27 pavimentos aqui. Aqui tinha uma premissa do cliente, né? Então, quando a gente fala de desafios nessa parte conceitual, é que o que o cliente deseja, o que ele espera. Nesse caso aqui, ele queria que tivessem identidades completamente diferentes dos projetos e que não parecessem o mesmo empreendimento, porque, na verdade, dentro da lei de zoneamento, isso é o ASEU, esse prédio é uma área gratuita que a legislação traz para você, efetivamente, né? Então, você tem uma limitação de área para trabalhar, é um benefício e que te limita um pouco a dimensão. Então, por isso que esse prédio acabou ficando bem baixinho aqui junto da Rebouças. Aí, esse projeto ele estava bem vizinho de um prédio de mesma altura aqui. Aqui, esse prédio ele foi demolido, então, toda essa área do terreno. E aí, a ideia nesse empreendimento era criar uma grande praça, né, de acesso para o edifício residencial, como se fosse uma rua sem saída, por isso o nome Alameda Jardins, ou seja, uma alameda de acesso,
e esse prédio comercial tinha que ficar bem exposto aqui na Rebouças, mas ele tinha muitas restrições das dimensões que ele podia ter, em função de legislação, desejo do cliente, sem dúvida nenhuma, limitações físicas de recuos laterais e de fundo, porque frontal, hoje em dia, a gente pode trabalhar no alinhamento. Então, a gente teve quase que um papel branco, ou seja, é um cubo muito simples, é uma forma pura, de testar várias linguagens que a gente poderia trabalhar, então, para esse projeto. A gente estava pensando inicialmente numa grelha metálica, em cima de um sistema unitizado de fachada, onde tivessem mais painéis opacos, depois trabalhando com painéis também serigrafados, ou, de repente, a gente ir para uma coisa mais num conceito de placa, como se fossem lâminas aí de um vidro degradê, de um vidro branco, ou seja, dentro desse DNA da forma pura, a gente assumir uma linguagem também de forma pura, né? Linguagem do ponto de vista de textura dessa fachada. Então, a gente propunha alguns jardins nessa fachada para Rebouças, ou seja, você vê que o prédio está lá depois dos 5 metros de recuo, e aí ainda testando algumas coisas assim com clientes, daí não, eu quero ter o máximo de laje, eu não quero ter interferências de reentrâncias e saliências, era um desejo dele de trabalhar uma forma pura, então a gente começa a especular outros elementos para trazer uma identidade, para que ele não fosse um cubo espelhado e simplesmente ficasse espelhando todo o entorno, né? E aí, dentro dessas opções, o nosso cliente falou, não, eu quero que, de fato, vocês trabalhem com minimalismo, ou seja, o projeto é um cubo puro e eu quero que vocês trabalhem com essa linha mais de vidros brancos, enfim, e explorem um pouco dessa linguagem e tragam, então, uma identidade através dessa linguagem mais minimalista do projeto, né? Então, aqui é uma imagem do térreo, o acesso dessa alameda que a gente cria lá para acessar o residencial, e a gente falou, bom, nós temos uma forma pura, vamos trabalhar com branco, que é uma cor extremamente neutra, mas como é que a gente vai trazer identidade, personalidade? Então, a gente começa um processo de pesquisa de linguagem, já que a gente tinha, nesse exemplo, uma limitação formal, então a gente busca essa qualificação da linguagem. Então, a gente começou a buscar vidros serigrafados, entrou em contato com o fornecedor, ou seja, todos esses vidros de alta eficiência. O nosso cliente aqui, diferente do mercado em geral, ele estava disposto a trabalhar com vidro insulado. Então, vidro insulado é quando a gente tem aquele vidro duplo e uma câmara de ar no meio, isso traz um conforto térmico altíssimo, permite que o nosso vidro seja super transparente, extra clear, e isso traz muita luz, mas ao mesmo tempo segura todo o calor, que vai fazer com que você tenha uma economia de ar-condicionado aqui. Aí a gente começa, então, com todas essas características de buscar uma identidade estética, mas também focado na funcionalidade, de que isso, de fato, traga benefício para o usuário, e a gente começa a testar possíveis serigrafias que também vão trazer mais conforto. Então, a imagem do lado direito, você vê que ela está mais sombreada, tem menos luz entrando, e nesse momento aqui a luz junto ao piso é uma luz que não é utilizada, então essa serigrafia, na hora que ela faz com que entre menos calor, ela vai gerar um conforto térmico maior e uma maior economia de energia aqui nesse ponto. A gente começa a analisar os aspectos estéticos junto à fachada, de marcar uma viga com vidro mais branco ou começar esse degradê do meio da viga, porque aqui a gente tem, então, um elemento corta-fogo, que é uma legislação que a gente precisa ter de 1,20 m corta-fogo entre os pavimentos, se a gente vai marcar mais ou menos isso. Então, a gente começa a fazer uma textura dentro do prédio, ou seja, para ver qual o efeito que isso vai trazer no projeto. E aí é muito interessante que começa esse processo de pesquisa. Então, como é que a gente vai fazer esse degradê? Então, você começa a desenhar um mapa para saber a intensidade que você quer trazer de degradê, aí você começa a fazer testes, então traz uma escala 1:1 aqui no nosso escritório, a gente imprimiu isso, passou para a empresa de vidros, a Glasec testou, trouxe propostas para a gente de tamanho de bolinhas até que a gente escolhesse aqui, então ficou esse vidro da Glasec, que é esse GL 129 aqui, que é um laminado insulado e tem essa serigrafia, é um vidro de controle solar, então a espessura total desse vidro é de 32 milímetros, né? Então, vocês vão ver no outro projeto, cai para 1/3 disso, né? Praticamente 12 milímetros que a gente tem. Aí aqui, ou seja, nesse processo de pesquisa, a gente vai para a fábrica, analisa tudo, analisa a cor da junta, analisa essa questão do degradê, você vê que tem diferença aqui, onde é que o degradê começa, se a mudança é abrupta ou não.
quais essas cores que a gente vai trabalhar, se tem uns vidros mais verdes, uns vidros com uma massa mais branca. Então, a gente vai no detalhe, escolhendo isso, evoluindo. Então, isso é uma foto mais de perto, né? Então, as bolinhas se sobrepondo, as bolinhas se tangenciando, qual o tamanho de bolinha que fica mais agradável para a gente olhar dentro da escala humana. A gente acabou optando por essa aqui do lado esquerdo, mas até então a gente estava testando sempre essas duas coisas para sentir o efeito que isso traria, tanto estético quanto de conforto e de sustentabilidade, né? Então, aqui a gente já vê uma imagem interna do projeto pronto, aí você vê essa serigrafia, ou seja, do lado de fora parece que o vidro é mais fechado, mas do lado de dentro a gente mostra que você tem, de fato, uma transparência. Aí ficam essas nuances que evitam ofuscamento, porque isso aqui funciona como se fosse um brise horizontal, com as devidas escalas, né? Mas ele filtra um pouco mais essa entrada de calor e essa entrada de luz, e na parte vision, onde realmente está numa altura que a luz vai gerar qualidade para o espaço de trabalho, ela está 100% desobstruída, né? Aqui a gente mostra um pouco a escala da planta. Então, é um prédio de 300 metros quadrados, é um prédio bem pequenininho. Está em obra, é para daqui 2 meses essas obras terminam, então já dá para andar ali na Rebouças, é quase esquina ali com a Oscar Freire, está na quadra do metrô da Oscar Freire, esse prédio. Então, aqui a gente começa a sentir como é que funciona esse degradê, que do lado de fora parece mais fechado, mas do lado de dentro é mais transparente. Então, uma imagem olhando de baixo para cima, um pouco também do reflexo, a presença do verde ali, efetivamente. Aqui é uma vista de trás, né? Que na parte de trás a gente tem uma área técnica, que ela também aqui a gente explorou brises metálicos, né? Brises de alumínio, que estão na mesma cor de toda a caixilharia aqui. Aqui são mais uns terraços mais sociais, os técnicos estão todos disfarçados aqui. E aqui é uma parte dessa praça do fundo do residencial, então olhando para esse volume do comercial. E aí, apesar de eles terem tirado todos os jardins, aquela ideia do verde que a gente queria trazer para a fachada da Rebouças, para quebrar um pouco essa questão do vidro, então eles optaram por fazer um jardim na cobertura, um rooftop, que é uma área comum, que todos os usuários podem vir, eles vão mobiliar toda essa área, então todo mundo fica com uma, digamos assim, uma vista democrática da melhor vista do prédio. Todos os condôminos têm acesso a essa cobertura, e a ideia é que tenha um mobiliário para que as pessoas possam vir almoçar, ler um jornal, enfim, fazer pequenas reuniões e tudo mais. Aí o segundo caso aqui que eu trouxe é o White, também na Rebouças, também um empreendimento aí de uso misto, só que aqui, diferente do Alameda, o nosso cliente queria que tivesse uma integração maior entre os usos, né? Integração no ponto de vista visual, de tal forma que o prédio marcasse o skyline da cidade, porque ele está numa situação muito privilegiada da Rebouças, com vista para uma região toda de zero. E o nosso maior desafio aqui, lá, então, foi trabalhar essa linguagem pura e valorizar o detalhe. Aqui, o nosso cliente, na verdade, ele queria uma arquitetura mais ousada, mais diferenciada, né? Então, ele nos provocou bastante nesse projeto para poder fazer uma forma mais arrojada. Então, diferente de lá, que eu tinha uma forma pura, aqui eu tenho uma forma mais trabalhada, que ela vem de um desejo de um cliente, mas também vem de uma limitação de um terreno, né? Que, apesar de ele ocupar quase toda uma frente de uma quadra na Rebouças, está esquina com a Pedroso de Moraes, ele tem algumas limitações pela profundidade do lote, né? Então, a profundidade do lote me limita uma altura em função do recuo mínimo que eu sou obrigada a dar aqui atrás, e me permite, ao mesmo tempo, no meio do lote aqui, onde ele tem uma profundidade maior, então é uma área que eu podia verticalizar mais essa torre. Então, essa coisa de que o partido arquitetônico ele realmente nasce de uma análise crítica do lote, e ela pode influenciar tudo isso, né? Então, esses são todos esses ingredientes que eu comentei no começo, das legislações, limitações físicas, desejo do cliente, uso e tudo mais. Então, sim, a gente começa a fazer alguns croquis de linguagem à mão e começa, então, a fazer já algumas volumetrias, ainda estudo de massa, sem definir núcleos, mas para explicar para o cliente, ou seja, a gente teria um embasamento de 5 pavimentos de laje corporativa, com vista para zero. Depois desses 5 andares, então, a gente teria uma área de lazer desse residencial, e depois verticaliza numa torre única.
Então, eu só estou mostrando aqui porque, na verdade, é um projeto único que tem, então, esses dois usos implantados aí. E eu acabei entrando com esse desenho técnico, mas justificar um pouco nessa imagem, que daí a gente tem detalhes, que a gente vai ver de imagens mais para frente, de como essa coisa da legislação inspira e provoca esse partido arquitetônico de linguagem de fachada. Então, a gente tem esse elemento inclinado na fachada, que ele se repete no embasamento, mas isso vem de uma limitação de legislação, que para fazer caber toda a área que eu tinha, para poder verticalizar o prédio, como eu tenho esse dente no meu terreno, eu fui obrigada a recuar mais. Então, o desafio no ponto de vista técnico, legal, me leva a fazer uma proposta diferenciada de design que virou um partido também do projeto, né? Então, essa coisa dos elementos inclinados, ela caracterizam a volumetria do embasamento, caracterizam o coroamento do edifício, e ela também está presente no desenho, né, dos pavimentos e do andar. Então, é um design único que explora inclinações e curvas que vão dar esse design para o projeto, mas sem esquecer, claro, de toda a funcionalidade de planta, onde a gente mostra que então, todos os apartamentos têm a sua racionalidade, têm os seus ambientes qualificados, iluminados, o núcleo, sem você ter desperdício de área por causa da forma. Então, aquela velha discussão de forma e função, a gente tem sempre como princípio equilibrar essas coisas aqui dentro. Então, dentro dessa questão da linguagem de fachada, então a gente vai buscando texturas, desenhos, elementos de peitoril que reforcem esse DNA dos elementos curvos, dos elementos inclinados, e vai trabalhando propostas diferentes de fachada, vidros mais extra clear, vidros mais reflexivos, sempre nesse sistema unitizado de fachada. Então, aqui a gente mostra o estudo dos ângulos, dessas torções nas coberturas, como é que isso ficaria, essa continuidade do volume. Então, não é uma coisa fragmentada, escalonada, realmente se torna uma volumetria mais monolítica, efetivamente. E aí estudar também essa questão dos térreos, de trazer esculturas para o projeto, enfim, marcar a esquina, porque essa curva ela nasce também porque o terreno está numa esquina, então a gente traz o desenho urbano da esquina, da curva, para o empreendimento e leva para a torre como um todo dentro do DNA. Então, aqui é uma composição mais final de como é que ficou, então, esse projeto. E aí a gente entra com algumas fotos de obra, né, dessa execução, que também deve estar terminando agora no final de ano. Você vê a transparência que esses vidros têm nessa parte Vision, e aí entra num denominador, né? Quando, além de tudo que a gente falou de legislações, de custos, desejo do cliente, expectativa de design, forma, função, chega uma hora que isso também vai bater lá no custo. A ideia era que fosse 100% vidro, o revestimento desse prédio, porque os vidros hoje, atualmente, eles são um dos materiais que mais tem se desenvolvido no ponto de vista tecnológico, dentro das composições de placa, dos PVBs, que são essas películas que você coloca entre os vidros, cada vez mais eles conseguem ser materiais autolimpantes, eles conseguem ser materiais para fabricar energia na hora que você entra com circuitos fotovoltaicos, eles têm essa flexibilidade de vidro curvo, essas coisas formais e tudo mais, e garantem esse conforto térmico aí do projeto. Mas daí, quando chegou na análise de custos, tudo que era vidro branco virou ACM nano branco, por uma questão realmente de valores, porque não estava fechando a conta a trabalhar com esse material. Mas não houve nenhuma alteração de fachada, somente a troca de material, porque por se tratar de um sistema unitizado, então o ACM ele já vem o painel pronto, com o vidro ACM instalado, e ele é só colocado aqui. Nesse caso, aqui foi um vidro da Glasec, uma G251, que tem uma transmissão luminosa de 46%, uma reflexão de 12% e um fator solar de 44%, e todas as faixas brancas ACM branca. E aí, nessa ideia de ter uma unidade, o mesmo material é levado, então, para o residencial. Então, a gente foge aqui da convencional solução de massas e tudo mais e traz esse sistema industrializado de fachada para fazer o revestimento do prédio como um todo, mantendo o padrão de qualidade do projeto. Então, você vê essa coisa da volumetria, do escalonamento, só com lajes de estrutura você já consegue ver as inclinações, a continuidade, sem interrupção e tudo mais, e a presença que isso tem de quem está subindo ali na Rebouças. E é isso.
Muito obrigada, Grazi, muito boa a apresentação. E quero lembrar para todo mundo também que esse evento está sendo gravado e depois a gente vai disponibilizar no YouTube das BEA São Paulo. Bom, agora a gente vai apresentar o escritório associado DMDV, apresentado por Renato Dalla Marta. Renato é arquiteto urbanista, formado pela FAO Mackenzie em 2003, pós-graduado pela FAUSP em 2007 e sócio fundador do escritório DMDV Arquitetos Associados em 2005, onde atua em projetos de variadas escalas e tipologias. Renato, a palavra é sua agora. Oi, gente, boa tarde. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Bem, primeiramente agradecer, né, às BEA pelo convite, agradecer a presença de todos. Como a Maria Jo falou brevemente do escritório, a gente já está quase aí batendo nos 20 anos de história. O escritório tem uma característica de atuação bastante variada, bem multidisciplinar, então desde projetos residenciais de pequeno porte até centros logísticos, passando aí por edifícios, mercado imobiliário, redes de varejo. A gente tem uma atuação bem diversa. A gente optou por trazer aqui, dado o tema, né, de fachadas, um projeto que a gente desenvolveu para o Bradesco, para o Banco Bradesco, na sede deles, em Osasco, na Cidade de Deus, que a gente achou interessante trazer esse case por ser um projeto bastante montado, tem uma característica bem peculiar de implantação, de tipologia construtiva, e até pelas premissas do cliente mesmo, que é uma situação assim, um pouco fora do usual, dado os padrões de mercado, né? Então, fazendo uma breve apresentação, esse projeto está na Cidade de Deus, sede do Bradesco, onde eles tinham, né, antes da pandemia, uma circulação diária aí em torno de 15 mil pessoas. Esse espaço se constitui quase como um campus, né, um pequeno bairro ali com milhares de metros quadrados, diversos edifícios, e o nosso desafio ao ser contactado pelo banco foi de buscar locais dentro da Cidade de Deus aonde eles poderiam implantar módulos que a gente acabou denominando de módulos de convivência e serviços, que seriam módulos para abrigar áreas de alimentação, espaços de serviços como cafeterias, lavanderias, cafés, restaurantes e uma série de outras benfeitorias que iriam facilitar a vida de todos os usuários da Cidade de Deus, né? Então, assim, a gente chegou meio que com um mapa de todo esse complexo e o Bradesco não falou assim, olha, a gente quer implantar isso nesse local. A Cidade de Deus ela já é bastante adensada, os locais onde ela não possui edificação, ela tem muita área verde, existe um gargalo enorme de problemas de vaga de estacionamento. Então, esse foi o primeiro desafio. Existia a demanda e a gente precisava buscar a melhor posição para a implantação desses edifícios. Então, depois de uma série de visitas, percursos, caminhos feitos na Cidade de Deus, a gente acabou, nós definimos 3 pontos que, entre a impossibilidade de retirada de vagas de estacionamento, a premissa de manutenção total da vegetação e a confluência de fluxos internos entre os edifícios, os locais que viabilizariam essas implantações. Então, a gente acabou propondo três áreas, a primeira delas com 2 edifícios distintos, um de serviços e um de alimentação, um segundo núcleo, que é onde eles têm uma área existe uma espécie de clube dentro da Cidade de Deus que tem piscina olímpica, campo de futebol oficial e uma série de outros elementos esportivos, onde a gente implantou um edifício para ser uma academia de ginásticas, voltada aos usuários, aos funcionários, e um outro elemento, já na parte alta, onde a gente teria um outro núcleo de serviços e alimentação em meio à Copa das Árvores também.
Esse desenho mostra ainda um edifício que foi feito posteriormente, que eu não vou entrar no mérito dele por falta de tempo, que é um edifício da Nova Med, que é um núcleo de atendimento médico dos funcionários, enfim. É um edifício de característica mais médica, onde a gente trouxe os mesmos conceitos de fachada e tal, já previamente utilizados no restante, mas eu não vou me aprofundar nele. Então, assim, qual era a situação? A gente tinha um contexto onde não havia um terreno definido, né? A gente não tinha local apropriado para canteiro de obras, a gente tinha premissa de manutenção total da vegetação. Então, assim, foram alguns fatores determinantes onde a gente acabou optando por... A gente foi obrigado a ter, né, uma situação de uma construção rápida, uma construção montada, né, e pensada de forma a minimizar muito a manutenção, né, e por serem edifícios que estavam em meio ao verde, né, e como premissa a manutenção desse verde, a gente acabou se deparando com situações do tipo, vamos colocar um telhado, vamos colocar uma laje plana. Se a gente coloca uma laje plana, você tem que pensar em escoamento de água, ralo, grelha linear e tal, com volume, com a densidade de folhas que a gente teria nessa região, isso iria requerer uma manutenção de calhas, etc., enorme. Da mesma forma, telhado, né, com chuvas e tal, entupimento de calhas. Então, assim, acabou que a gente tem edifícios com caráter de pavilhão, né, e sempre adotando o conceito da cobertura verde, como uma forma de mimetizar a implantação desse prédio nesse entorno verde de grande densidade arbórea. E pela característica de pavilhão desses edifícios, que eu vou abordar o tema de fachadas não somente no aspecto vertical, mas nas três faces mesmo, piso, fachada vertical e forros, porque os edifícios são muito abertos, né? É até difícil de definir o que é fachada, o que não é. Em alguns casos, vocês vão ver que a arquitetura realmente é super fluida. Então, assim, eu acabei trazendo aqui elementos, o que a gente pensou para todos esses elementos, tanto verticais quanto horizontais, tá? Então, assim, dada a situação, a característica, a necessidade de uma construção rápida e limpa, a gente optou pela estrutura metálica e, na medida do possível, o maior número viável de elementos pré-fabricados, de elementos industrializados e de nenhuma manutenção e de montagem rápida, né? Essas são as imagens 3D que a gente desenvolveu antes da execução. Achei interessante colocar as imagens para vocês aferirem aí como ficou parecido, né? Então, qual que era a ideia? A gente trabalhou esses elementos em estrutura metálica, grafite, pintura esmalte, convencional na estrutura metálica, e todos os fechamentos verticais, a gente optou por painéis metálicos, e para mimetizar esses prédios nesse entorno, a gente desenvolveu esse desenho de uma silhueta de copa de árvores, onde a gente gostaria de trabalhar essas perfurações. No nosso conceito inicial, a gente simplesmente estabeleceu um revestimento metálico pré-fabricado, né, para ser montado com essas perfurações. O que eu acho legal colocar aqui, o escritório foi responsável por esse projeto conceitual, esse estudo, desenvolvimento de projetos básicos, compatibilizações preliminares de estrutura, instalações, mas pelos padrões aí de contratação do Bradesco, o projeto executivo já ficou a cargo da empresa, da construtora, né, de uma concorrência que eles lançam no mercado para a construção disso, e para nossa felicidade, quem ganhou aqui a concorrência foi a ITS Informove, que é um escritório de arquitetura também, que trabalha muito no segmento corporativo de edificações, que também tem uma parceria com o Bradesco de alguns anos. Então, o projeto executivo foi desenvolvido por eles, a gente sempre próximo, né, conversando, ajudando nas definições, especificidades e tudo mais, e alguns elementos aqui que eu vou apresentar, notadamente muitos produtos da Hunter Douglas, foram implementados no projeto através da ITS Informove e que foi um casamento super feliz. Assim. A gente teve um trabalho
com uma sinergia muito legal. Então, por fim, esses painéis metálicos são elementos da Hunter Douglas, perfurados e tal, e bem como forros, que a princípio seriam forros em madeira sintética, a gente acabou substituindo por forros de alumínio, por uma questão de custo também, e velocidade de execução. Eu vou mostrar alguns detalhes aqui. Então, esse é um 3D, né? A ideia era que esses edifícios fossem, entre aspas, pousados nos terrenos. A gente quis fazer a menor intervenção possível nessas áreas, pensando sempre numa questão também de sustentabilidade, manutenção do terreno, menor impacto, né? Velocidade de execução também. Então, vocês vão reparar que os edifícios sempre são um pouco elevados dos lotes, e a gente pensa, como a Cidade de Deus tem uma topografia bem acidentada, por determinados locais você sempre tem um acesso em nível, e à medida que o terreno vai se movimentando embaixo dele, o prédio segue plano, ou com alguns desníveis com rampas, que atendem são motivos de acessibilidade, e quando há um desnível maior, a gente trabalha com plataformas elevatórias, né? Pensando também na acessibilidade universal. Aqui uma foto do edifício construído, então onde pode ser visto essa questão do fechamento metálico, né, com os painéis perfurados, o forro de alumínio. A gente optou pelo guarda-corpo de vidro também para zerar a manutenção, né? Eu vou mostrar uns slides dele no final. Então, assim, por uma questão de agilidade, solução industrializada, a gente tem esse guarda-corpo da Key Railing, que é um perfil de alumínio, que é parafusado na estrutura, e a gente consegue ter essa solução de vidros sem montantes, né? Somente junta seca de vidro na vertical. Mais um detalhe aqui da estrutura metálica aparente, né? Os fechamentos em painéis metálicos na cor grafite, para seguir a linguagem de todo o edifício, o forro de alumínio, os guarda-corpos em vidro. Esse é o edifício 4, que abriga um supermercado, abriga um café um café maior, um café menor, uma loja da Cacau Show, entre outros serviços para os usuários do banco. É interessante mostrar, né, vocês verem essa questão da vegetação. Então, o nosso prédio ele é bem rarefeito de forma a ir abraçando essas árvores, né, abraçando a vegetação existente. O teto verde, né, para a solução a gente trabalhou como se fosse uma segunda laje, que recebe esse plantio, essa vegetação, capta água pluvial, isso pode ser drenado, e a gente assumiu, né, as descidas de águas pluviais aparentes nas áreas internas. Esse é um segundo edifício, o edifício que abriga a academia, e nas nossas visitas, esse foi um prédio bem desafiador, principalmente por essa questão dos brises móveis da fachada. Nas nossas visitas, a gente aferiu a posição desse prédio e a gente quis, assim, conformando os fluxos desse complexo esportivo do Bradesco, a gente quis potencializar a vista, essa vista bacana desse complexo esportivo, da piscina, do campo e tal. Então, para não também obstruir o fluxo de pedestres, a gente acabou chegando nessa geometria um pouco inusitada, quase triangular, do pavimento superior, onde a gente tem um balanço bem saliente aí de 9 metros, que foi viabilizado pela estrutura metálica. A gente tem uma grande treliça metálica, que é recoberta por esses painéis, isso não pode ser visto. E como era uma fachada oeste, de insolação bem forte, a gente tirou partido dos brises, com ângulos, com graus de abertura variáveis, aí, conforme o percurso do sol durante o dia, para a gente, mesmo quando o sol estivesse batendo diretamente, ter uma proteção, minimizando assim o consumo de ar-condicionado, né, melhorando o conforto térmico, e nos momentos, e conforme o percurso do sol, quando a gente pudesse rotacionar esses brises para ter a visão mais desimpedida, isso também fosse viável. E esse foi um estudo também grande da questão dos pivôs, como que isso funcionaria para deixar isso organizado, né, para a gente também não deixar esses pivôs soltos, para a gente não deixar a fachada, digamos, tão bagunçada, né? Cada pivô, a gente queria ter uma situação disso abrir em conjunto em alguns módulos. Eu vou mostrar umas fotos aqui um pouco para frente. Então, essa é uma foto do edifício pronto, né, com esses pivôs que foram feitos em mini wave, um produto da Hunter também,
composto de metais, né? O mini wave que é ondulado e perfurado, então é um revestimento que pode ser usado em fachada opaca e também, no caso, a gente adotou ele como um brise. Uma vista da entrada, então, toda essa parte de madeira foi feita com um deck de madeira sintética da Arcos, né, Arcodeck, que é um elemento composto 50% madeira, uma madeira moída, né, e os outros 50%, 40% são resinas, enfim, elementos poliméricos, materiais industrializados, e 10% são aditivos. Ele tem até uma característica térmica e de odor e tal, de madeira mesmo, mas ele não requer manutenção alguma, né? Então, ele trouxe o aspecto que a gente queria, porém com essa característica da industrialização e da facilidade de manutenção, que também era um anseio do banco. Então, aqui a entrada da academia, onde pode ser visto esse revestimento de chapa metálica perfurada da Hunter. No forro, era a nossa ideia trabalhar essa iluminação linear embutida nas réguas, e a gente queria ter realmente essa situação das luminárias meio descasadas, né? Assim, de uma certa forma, um partido arquitetônico para a gente ter aí uma bagunça organizada, uma bagunça proposital, para tirar um pouco assim da formalidade também do forro. Aqui há uma vista mais afastada do prédio, onde, a partir da piscina olímpica, né, que era exatamente o elemento, a visual que a gente queria trazer para dentro dessa academia. Então, o prédio ele foi implantado de forma a explorar essa vista. Aqui o edifício 1, mais próximo da região que o banco tem maior densidade, e onde existe um declive grande na topografia do terreno, tal qual os outros prédios, esse edifício também é solto do terreno, e o desnível aí já é maior. Então, do edifício ao lado dele, que é o edifício 2, você pode acessar a laje de cobertura do edifício 1. O desnível chega a 4 metros, então a gente tirou partido também da cobertura desse edifício como um espaço de convivência, um espaço de descompressão, enfim, para todo o pessoal do banco. As áreas técnicas também estão sempre nessas coberturas. Então, aqui um 3D, né? E aqui já uma foto do edifício construído. Na realidade, a vegetação ela é muito densa, né? Ela é mais densa do que estava nas nossas imagens, então por isso a gente teve muito essa preocupação da implantação, da cobertura verde, uma forma de viabilizar isso nessa área, nessa densidade arbórea. E esses edifícios, como já existem edifícios administrativos do banco no entorno bem imediato, dos prédios você pode ver a cobertura desses edifícios. Então, ao invés de você ver um telhado, duas águas, cálice, etc., e tal, uma telha metálica, a gente quis também trabalhar esse conceito da quinta fachada, né, para deixar o prédio mais agradável possível sob todas as óticas. Então, aqui a gente vê os forros metálicos, os elementos verticais perfurados, com a silhueta das árvores e o guarda-corpo em key railing. Uma vista interna já da praça de alimentação, e aqui uma vista do edifício construído, né? Onde a gente tem, mais uma vez, ele solto do piso, a questão da estrutura metálica, esse guarda-corpo contínuo, os panos de vidro sem montantes, a estrutura metálica sempre aparente, com as descidas de águas pluviais aparentes, e aqui a gente tem a situação do forro, né, com uma variação de tons de alumínio, mimetizando também essas luminárias, e sempre tirando partido da ventilação cruzada, da ventilação natural, e da vegetação exuberante que tem no entorno, né? Então, aqui a especificação dos produtos da Hunter que foram utilizados, então, tanto para os elementos verticais, o mini wave que a gente utilizou nos brises, os forros modulares, né? O início do processo de especificação, que foi em dezembro de 2018, e a finalização da obra, que foi em agosto de 2019. Então, assim, uma obra bem rápida, né, para atender a demanda do branco. Então, aqui alguns detalhes técnicos, né, que foram desenvolvidos,
para essas fachadas ventiladas também, né? Então, subestrutura de alumínio, com a fixação através de encaixes secos, né, dessas fachadas. O estudo da paginação da furação, né, com a silhueta que a gente desenvolveu o desenho, eles foram atrás de conseguir encaixar isso dentro dessa paginação dos painéis e tal. Os mockups feitos, né, para a situação dos forros, que a gente validou também, né? Então, as juntas meia esquadrias dos vértices do edifício, a questão da similaridade de tom que a gente queria do forro, que é alumínio, com o piso, que é o arcodeck, né? Então, todos esses cuidados para a gente chegar no melhor resultado e sempre nessa característica de uma solução industrializada, rápida, né? E de encaixe, né? O trabalho das perfurações das chapas, a gente também estudou alguns diâmetros de perfuração, vai e volta, me lembrou muito o material que a Grazi apresentou lá do primeiro projeto deles, que ao invés de perfuração eram serigrafias nos vidros, né? Mas esse estudo da variação do furo, diâmetro do furo, como isso acaba se refletindo na fachada depois. A ideia, um detalhe aqui já da chapa de fachada perfurada, diâmetro de furo e o total o aspecto final, né, que a gente estava buscando, os estudos que eu mencionei, né, de diâmetro de furo e tal. Claro, isso sempre envolve também uma questão de custo, economia de material, né? Algumas soluções de paginação de fachada, como isso foi numerado para ser encaixado em obra, né? Então, isso vinha da fábrica deles do Chile, já paginado, conforme o projeto executivo desenvolvido, e isso veio numerado para ser efetivamente montado com uma grande velocidade no canteiro de obra, né? O estudo feito para o encaixe das luminárias, então nossa ideia é que seriam filetes de LED, né? Embutidos nesse elemento metálico de forro, para a gente não ter nada sobreposto ou nada pendurado desse teto, né? Então, a nossa ideia era ter realmente o desenho mais limpo possível, mantendo aí essa característica de pavilhão que a gente desejava, né? Detalhes das juntas meias esquadrias, né? Nos vértices, né? A gente se preocupou muito com isso, né? Para melhorar acabamento, melhorar a estética, né? Então, são elementos, né? São detalhes que o arquiteto vê e preza bastante, né? Às vezes ao olho leigo isso passa despercebido, mas os cortes em 45 graus para dar esse acabamento, como alinhar, né? Questão de estrutura metálica, desnível, para alinhar esses forros com as vigas de borda, para deixar tudo isso no mesmo plano, né? Então, isso foi fruto de um trabalho bem intenso, em parceria aí com a Hunter. Oi? Só um minutinho. A gente precisa ir finalizando, é possível? Desculpa, Sim. Bem, eu vou passar rapidamente aqui. Tá. Enfim, são detalhes, né, de ter cobertura de vidro junto com esses nos beirais do edifício, fotos da obra, isso sendo executado, detalhamento da parte de como juntar portas, batentes, esquadrias, elementos internos dos edifícios, portas de banheiro, enfim, é um trabalho bem extenso de especificação, de desenvolvimento, né? E aqui a questão dos brises que eu falei, né, da academia, como a gente pensou a solução para que eles ficassem com os graus de abertura sempre parecidos, né, para travar isso, teria que ser uma coisa ágil, fácil, né, de fazer, para ser utilizada no dia a dia, nada tão complexo. Então, a gente acabou chegando nessa solução em conjunto com a Hunter e com o pessoal da ITS dos trilhos circulares, né, enfim, que já são fotos da obra, alguns detalhes dos painéis prontos, né, fechados, com graus de abertura distintos, a vista interna da área de lazer aí da área de esportes do banco, fechamento de painel, esse é o edifício da academia com um grande balanço, né, que eu mencionei. Bem, eu vou ser ágil aqui, tá, amanhã já.
o deck utilizado, né, também com característica industrial, que trouxe a estética que a gente gostaria, sem questão de manutenção. Aqui já é uma foto do nosso prédio, né, concluído, com o arcodeck, e a questão do guarda-corpo de vidro também, que garantiu a linearidade. Eram panos bem longos de guarda-corpo. A gente se preocupava muito disso não ficar com barrigas, né, com ondas e tal. Então a gente conseguiu, com essa especificação do Coelho, um resultado que agradou bastante, vidro laminado, enfim, todas as questões de segurança. E aqui uma foto também da cobertura do prédio concluída. Ok. Ok, obrigada, Renato, pela sua palestra, muito boa. E agora eu queria abrir para todos para alguma pergunta, alguma observação, queiram perguntar, levantar a mão ou escrever no chat. Eu só queria fazer uma observação. Renato, você conheceu a fábrica da Hunter no Chile? Não, Grazi, não conheci. Nossa, eu tive a oportunidade de ir lá com o pessoal da Hunter uma vez, é espetacular. O que você mostrou ali me lembrou muito a visita. Eles têm uma máquina, essa chapa entra no rolo, é um rolo da chapa de alumínio, ela entra lisa. Esses furos são todos computadorizados, de acordo com o painel que você desenhou. Eles se reorganizam as bolinhas, aplicam, fura, a chapa anda mais um pouco, vem o desenho computadorizado, reorganiza as bolinhas, fura a chapa. É incrível, assim, é impecável de ver a fabricação disso. Assim, é muito, muito bacana. Vá quando você tiver a oportunidade, porque é incrível. Não, todos os produtos são realmente muito bacanas, né? É um cuidado, assim, bem legal. Eu vi você mostrando a organização dos painéis e tudo mais. Isso tudo é muito, muito bacana. Assim. E até para aproveitar, né, eu acho que, assim, essas 3 apresentações mostram muito de um sistema industrializado, mas, assim, o que tem que se pensar antes, né, em todos os detalhes, para que a coisa, embora seja industrializada e parece que vem pronto, não é exatamente assim, é enorme, né, para ter super arremates e muito mais outras coisas, uma qualidade incrível, para ter o olhar do arquiteto, né, daquele cantinho, e, assim, acho que tudo isso é muito importante, saber que precisa detalhar muito, né, precisa detalhar muito, essa é a grande verdade. Quebra-cabeça, né? É um grande quebra-cabeça que, na verdade, acho que vale a gente falar. Tem 3 arquitetos falando aqui, mas por trás de qualquer uma dessas fachadas tem um especialista em vidro, especialista em alumínio, especialista em pré-moldado, enfim, tem muita gente envolvida que ajuda a viabilizar a fachada que a gente vê, que parece que foi, tivemos uma ideia genial, ponto, acabou e saiu de primeira, não. Muitas alternativas são estudadas, né, antes de chegar nesse produto final. Como eu falei, tem muitos ingredientes aí, desafios. O Renato não tinha um terreno, não tinha uma definição, teve uma liberdade formal maior, né? Mas, às vezes, quando a gente tem essas restrições, são coisas que acabam moldando um pouco das propostas, assim. Então, acho que é legal perceber que é um resultado de um trabalho de muitos ingredientes e agentes aí, né? Eu acho que, na realidade, assim, essa pré-fabricação, essa industrialização da fachada, ela tem um lado que é uma nova cultura que está crescendo e tal, mas que a gente precisa investir mais tempo no projeto, né? Então, se você agiliza a obra, mas ela requer um planejamento prévio muito maior, né? Levando ao extremo aquela questão que o pessoal já fala de edifício impresso, né? Que já estão fazendo testes na China, né? De edifícios com impressora 3D e tal. Na verdade, você precisa investir o tempo que você, entre aspas, perdia, né, na obra, você tem que investir no projeto, né? Porque isso não requer, isso não permite que você, depois que começou, não, para aqui, não, rasga ali, alvenaria, depois vem com a maquita, rasga e põe o cano, né? Essa coisa que ainda é o padrão, né? Assim, isso requer um planejamento prévio muito maior. E nesse processo, nesse aspecto, a cadeia de projeto, que o escritório de arquitetura é um dos elementos, mas todos esses outros que você falou também, essa cadeia toda é muito importante, né? Tem que ter essa sinergia toda e tem que estar alinhado
Então, assim, cada vez mais esse projeto e planejamento vai ser importante, né, na construção contemporânea. Muito mais barato pensar do que executar errado e tem que consertar depois, né? Exatamente. A gente tem uma pergunta aqui da Simone Rosa que eu vou ler para vocês. Como a equipe dos escritórios são divididas para a concepção do projeto? Essa é a pergunta 1. Qual o tempo médio de desenvolvimento da concepção e dos projetos executivos apresentados? E 3. Os testes das fachadas são feitos sem custos pelos próprios fabricantes? Isso, quer começar a responder pela ordem da apresentação? Posso falar aqui. Bom, o escritório aqui, a gente tem uma área que faz uma parte de conceituação, mas, assim, quando está entrando definições de materiais, de acabamento, logo entra a equipe técnica também para dar esse suporte, afinal, é a equipe técnica que vai desenvolver, então tem sempre essa conversa, e aí vai para frente, projeto legal, desenvolvimento, executivo e LO, o pessoal da área técnica, né? Quanto tempo? Vou te dizer que o projeto, o case que a gente apresentou foi bastante demorado, mas foi bastante demorado por uma questão de aprovação. A obra foi muito mais rápida, né? Então, o projeto vem desde 2014, a gente está entregando agora. Então, mas assim, esse é uma exceção, os projetos tendem a ser mais rápidos, tá? Testes nas fachadas. Uma parceria, né? Tipo, acho que é o próprio incorporador e fornecedores. Acho que sente para os dois lados que é fundamental fazer o mock-up para fazer esses testes, porque exatamente esse planejamento, esse teste aprovou para replicar em alta escala é muito importante, né? Para não ter prejuízo e não ter uma qualidade ruim. Ela perguntou, Liliana, também se esses custos são pagos pelo próprio fabricante dos testes. Não, né? Alguns projetos, quando são em escala muito grande, o acabamento, o fabricante se interessa, né, em dar soluções e tem um maior interesse nisso, né, de aplicar e viabilizar. Então, vem deles, assim, mas numa escala menor, acho que o cliente acaba assumindo, para poder aprovar. E independente do projeto legal, quanto tempo para fazer o executivo? O executivo desse projeto é 2, 3 anos. Esse projeto ele é bem complexo. E extremamente colaborativo, né? Cada vez mais importante a gente já se reunir com todas essas áreas antes, né? Então, realmente, toda a construção pré-fabricada ou industrializada, a gente, na verdade, a gente gasta, entre aspas, mais tempo no projeto, mas depois é muito mais otimizado na obra, completamente, né? Completamente, é isso aí. Totalmente. É isso, gente. Tem mais alguma pergunta? Alguém quer falar mais alguma coisa? Renato, Grazi, Liliana? Acho que é isso. Não, eu acho que a Liliana, a questão do timing e tal, é isso que a Liliana falou. Mesmo nesse caso, a gente, falando sobre a questão da concepção, o nosso escritório é bem menor, né, que o Aflalo, que a KV, então os projetos geralmente os sócios ficam bem envolvidos, né, a gente sempre tem as pessoas do time, esse caso especificamente, até pela envergadura do cliente, pelo desafio do projeto, foi um trabalho assim que o escritório inteiro estava acompanhando e tal. Mas geralmente a gente tem os 3 sócios discutindo e algum coordenador do escritório junto com a gente na concepção, no desenvolvimento, modelagem, né? O que eu acho interessante falar da questão do tempo do desenvolvimento do executivo, ele realmente o executivo é super trabalhoso, muito detalhamento, muita compatibilização, mas o que a gente vem percebendo é que com a evolução dos softwares, do BIM e tal, acaba que isso está meio que se invertendo, né? A gente tem um tempo grande de modelagem, né? E na compatibilização propriamente dita, mas quando isso vira executivo, detalhamento e tal, a coisa tende a ser um pouco mais automática, né? Então aquela curva de
tempo de estudo, anteprojeto, pré-executivo, executivo, que era crescente, agora eu diria que ela já é mais, o começo requer um tempo um pouco maior, isso é difícil às vezes que os clientes entendam, né? Mas com a questão da modelagem e tal, a gente investe um pouco mais de tempo no começo para ganhar um pouco mais de tempo no fim, o que às vezes é o contramão do que o mercado imobiliário quer, né? Que quer aquela agilidade no D0 para ter alguma coisa para poder lançar, para ir protocolar na prefeitura e tal. Mas, enfim, é só um apontamento. Do escritório também, na verdade, todo o processo criativo passa pela mão dos 4 sócios, a gente tem uma equipe de apoio, de viabilidade lá, e criação e legislação, então é uma equipe meio plural, que faz toda a modelagem, verifica toda a legislação, enfim, e sim, quando entra em especificações, como ele colocou, entra já um coordenador de desenvolvimento, mas fica mais entre os sócios e essa equipe, e aí fechado, isso vai para a mão de desenvolvimento. E a colocação do Renato é perfeita, a gente vê aqui a estrutura do nosso escritório, se comparar de 15, 16 anos atrás, né, faz 16, 17 anos que a gente está aí trabalhando com o BIM, a nossa equipe era muito mais inflada, tinha muito mais gente no escritório para tocar os projetos. E hoje, com a implantação dessa tecnologia, aconteceu isso de fato com a gente, ou seja, a curva mudou, a gente tem que definir muito mais coisa no começo, então acaba vindo mais para a equipe de criação resolver muitos detalhes no começo, porque você vai fazer a modelagem BIM, você é meio obrigado a definir algumas coisas, você já está vendo aquele projeto totalmente em 3D, então você já enxerga tudo, não tem aquela, deixa a fachada do fundo para depois, assim, não existe mais isso. Então, você acaba tendo uma visão muito mais 360 do projeto, definindo muito mais coisas no começo, e o final foi diminuindo. Mas tempo de projeto, acho que depende muito da escala, né? Então, você vai fazer um projeto, vou falar em áreas, você vai fazer um projeto de 10 mil metros quadrados, 5 mil metros quadrados, a gente faz aqui em 6, 7 meses, toca um negócio desse, mas virou 30, virou 50, virou 80, virou 100 mil, é projetos para 1, 2 anos, dependendo, 3 anos, dependendo da complexidade do projeto, né? Então, e a concepção, é engraçado, a concepção não dá para definir um tempo. A concepção define da capacidade do cliente também de tomar a decisão, né? Porque se é um cliente mais seguro, que sabe o que quer, que deu o briefing correto, é mais certeiro. Mas às vezes você pega um cliente que está dando tiro para todo quanto é lado, essa coisa da concepção pode virar 1 mês, pode virar 6 meses, pode virar 1 ano fazendo concepção. Então, depende também muito do perfil do cliente de decidir para dar andamento para isso. E aí uma característica da indústria, que eu acho que tem uma conexão com a terceira resposta, assim, hoje, de uma forma geral, a gente vê a indústria muito, muito disposta a fazer testes que a gente pede. Então, imagina esse painel de vidro, a gente pegou 3 fornecedores, falou para os 3, olha, quero a amostra dos 3 para ver qualidade. Quando a gente pega elemento de pré-moldado, a gente fez umas escolas, chapa perfurada que a gente fez em outra escola, a gente pega 3, 4 fornecedores para ver qual produto que vai ter o melhor resultado e uma melhor qualidade que vai trazer para o empreendimento e para a função que aquele material exerce naquele projeto. Então, a indústria tem sido parceira de uma forma muito grande, porque ela é a maior interessada. Até estamos aqui definindo um vidro de um prédio que já está no 20º andar, está lá, tem 2, 3 fornecedores. É interesse deles mostrar a flexibilidade do material, a capacidade de personalização dos materiais que ele tem, para poder atingir cada vez mais mercado. E, às vezes, através da ideia de um arquiteto, já aconteceu com a gente, esse cliente passa a criar um novo produto, né? Ele desenvolve um novo produto que no início é personalizado, mas depois ele põe no mercado. Então, ele acaba usando também os arquitetos para provocar ele para a criação de novos produtos, enfim, ter cada vez mais oferta no mercado. E é uma concorrência, né? Eles têm total interesse em fazer isso para poder ganhar a obra que é de grande impacto. O investimento é muito pequeno para montar um CAP. Assim. E acaba sendo o portfólio deles também, né? Acho que tem esse interesse aí, né? Dos dois lados. Total. E assim, eu também, a gente aqui sente muito que
como o Renato falou, essa primeira parte, que é até no mercado imobiliário, é muito, muito rápida de concepção, né? A gente queria ter mais tempo para provar mais coisas e testar mais coisas, porque realmente o projeto enriquece demais nessa oportunidade. É isso, pessoal. Eu queria agradecer muito, mais uma vez, a participação de todos, de todas, e queria informar também que o próximo, agradecer a Revestir, agradecer a Asbeia, e informar que o próximo webinar da Asbeia vai ser amanhã, dia 9 de março, às 11 da manhã, e vai tratar de revestimentos em fachadas em edifícios residenciais, com os escritórios ID Studio, Itamar Berezin, e LE Arquitetos, associados às Asbeia. Para quem quiser conhecer um pouco mais da Asbeia, eu indico o site asbeia.org para saber mais sobre os nossos grupos de trabalho, enfim, sobre webinars, palestras, eventos, que essa troca entre escritórios é sempre muito importante. É isso. Agradeço mais uma vez. Obrigado a todos por terem segurado aí até o final. É verdade. Obrigada, gente. Um abraço para todo mundo. Agradeço o convite também. Obrigado, viu? Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau, gente.